Olá, tudo bem? Meu nome é Rosemary Castro. Eu trouxe mais um vídeo para você entender o processo do diagnóstico psicopedagógico, para que você não tenha dúvida em relação a essa questão, para eu prosseguir para os próximos vídeos, ok? Então, vou falar mais um pouquinho sobre o diagnóstico psicopedagógico. O diagnóstico psicopedagógico, ele é composto de vários momentos que tomam dimensões diferentes conforme a necessidade de cada caso que você atender na sua clínica. Assim, há momentos de anamnese só com os pais, de anamnese só com seu aprendente, se ele já for um adolescente, da compreensão das relações familiares, em sessões com toda a família, se você seguir essa linha, tá? Da avaliação da produção pedagógica e de vínculos com objetos de aprendizado escolar, em busca da construção do funcionamento das dimensões cognitivas do seu paciente, de avaliação da produção pedagógica e de vínculo com objetos de aprendizagem escolar do seu aprendente, por isso também avaliar o material escolar, em busca do que? Da construção do funcionamento das estruturas cognitivas. E é através do diagnóstico operatório e da análise dos aspectos emocionais, por meio de testes expressivos, tudo isso pode ser estruturado numa sequência diagnóstica, estabelecida a partir do primeiro contato com o cliente. Então, vamos começar com o primeiro contato com a família. Essa família que chega na sua clínica com grande carga emocional, com muita ansiedade, na perspectiva de um parecer do que está acontecendo com o filho. E nesse momento, o terapeuta deve o quê? Construir uma boa relação, marcando uma entrevista. E é importante você ter também, um formulário. Se você está começando na psicopedagogia, ter um formulário para registrar a queixa, as dificuldades de aprendizagem da criança ou do adolescente, saber o nome, a idade, a escolaridade, a escola que solicitou essa avaliação, se foi a escola, se foi algum médico, se foi uma TO, se foi a própria mãe que veio em busca do saber do porquê que o seu filho não está aprendendo. Então, o aprendente também poder buscar se esse aprendente ele está em atendimento com outros profissionais e de que especialidade. Por exemplo, se ele está passando por um psicólogo, por problemas emocionais. Se esse aprendente também vive com os pais, se os pais vivem juntos ou não, se o paciente sabe o porquê que ele está fazendo a avaliação, por que está passando com você, se ele sabe o motivo. Então, tudo isso são fatores importantes para que você já na primeira sessão, no primeiro contato com a família, já saiba como prosseguir. E também o diagnóstico psicopedagógico não implica apenas na aplicação do uso de provas e testes, vai muito além disso, mas existe também outras medidas e técnicas de avaliação, além do trabalho de investigação e análise e síntese dos dados úteis para o estado e orientação de cada caso. Então, por isso que o psicopedagogo ele deve se preocupar em aperfeiçoar as técnicas de diagnóstico, procedendo à investigação sistemática do meio socioeconômico, do ambiente familiar, do nível de adaptação, do aproveitamento escolar do aprendente, além também de suas características pessoais e de suas capacidades. Significa determinação de uma doença. Sabia disso? E pelos seus sintomas ou mediante a exames diversos. O objetivo do diagnóstico é, portanto, estabelecer as causas que estariam provocando determinados sintomas, determinadas dificuldades de aprendizagem dessa criança ou adolescente. E esse diagnóstico consiste no quê? Na utilização de recursos, meios e processos técnicos com o objetivo
de localizar e a avaliar e a analisar as situações de aprendizagem dos problemas e dificuldades do paciente, determinando as suas causas para que possam ser prevenidas e também superadas. E para alcançar o objetivo proposto, é necessário primeiramente identificar o que? O sintoma. Não se pode confundir a queixa com o sintoma, na medida em que a queixa apenas aponta a direção desse sintoma. Vou dar um exemplo. Quando uma mãe fala sobre a desatenção do seu filho, sobre como ele é agitado e por isso vai mal na escola, cabe ao terapeuta, ao psicopedagogo identificar, através de outras correlações, como a análise do material escolar e entrevista na escola. Também de testes diversos, o sintoma que pode ser, nesse caso, algo relacionado à união indevida entre as palavras, segmentação incorreta, dentre outras dificuldades que essa criança pode ter como uma hipótese diagnóstica. Identificando o sintoma, passa-se para a segunda etapa do diagnóstico, tudo bem? Que é o levantamento das possíveis causas que provocam os sintomas. E o trabalho será levantar as hipóteses, para então verificar, como no exemplo em questão, se podem ser levantadas diversas hipóteses, algumas de caráter físico, outras de caráter inconscientes e outras ainda de caráter institucional. Então, por isso que o psicopedagogo, através de instrumentos adequados que será explorado, poderá perceber a necessidade de solucionar, como, por exemplo, exames de audição ou de visão, entre outros exames do que achar necessário, pois uma deficiência nessa área provocaria esses sintomas ao mesmo tempo. Pela história de vida desta criança, descobre-se, por exemplo, que tomou anticonvulsivo em determinada época, exatamente no período de estruturação da função semiótica. Em relação com a mãe, mostra-se, por exemplo, um vínculo estabelecido entre a mãe e o filho não foi ainda rompido, como se o cordão umbilical ainda estivesse sido cortado, dificultando o desenvolvimento cognitivo e afetivo do paciente. Verificadas cada uma dessas hipóteses, se estabelece então a causa ou as causas da dificuldade da aprendizagem, que neste caso poderiam ser problemas de estabelecimento de vínculo e também, ou seja, a habilidade da criança de elaborar representações. Vou explicar um pouco mais sobre a função semiótica para você entender. A função semiótica, essa capacidade se baseia no manejo dos signos e símbolos, que são características por ter um significado e também um significante. As representações formam uma grande parte de nossas vidas, desde quando nascemos. Continuamente estamos usando signos e símbolos que nos ajudam a planejar, a comunicar e orientar. Sua utilidade reside em nos permitir interagir mentalmente com o elemento sem, de fato, estar experimentando o objeto do mundo real. Cada representação tem dois elementos, o significante e o significado. O primeiro faz referência a componentes físicos da representação, como, por exemplo, as letras que formam uma palavra, ou os traços dos desenhos de uma pintura. O significado, por outro lado, é o quê? É a imagem que é criada na nossa cabeça, ao vermos determinado símbolo. E a utilização das representações abre diversas possibilidades para o desenvolvimento do nosso psicológico, ou do psicológico da criança. Isso permite ao sujeito se distanciar de situações presentes e abrir lugares distantes no tempo e no espaço. Inclusive, essa capacidade nos proporciona o quê? A habilidade de criar mundos fictícios que só existem na nossa imaginação. Enfim,
A função semiótica é uma das capacidades, mas graças a ela, fomos capazes de criar um sistema de comunicação que nos permitiu desenvolver uma cultura, uma história que provocou o avanço e a sobrevivência da comunidade humana. Fico por aqui, até o próximo vídeo, inscreva-se, dê um like, que vem novidades para você se atualizar no mundo da psicopedagogia. Até lá, muito obrigada!